Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e há tempos que eu tô recebendo pedido para fazer esse vídeo e hoje chegou o dia delas, as roseiras. Eu amo, tenho um pouquinho de dificuldade para cultivar e você vai entender o porquê, mas sempre que eu posso eu tô trazendo arranjos para deixar aqui em casa, porque além da beleza, o perfume se exala pela casa, é uma coisa maravilhosa e mágica também, pra mim pelo menos, eu amo. Elas são originárias da Ásia, existem mais de 100 espécies e diversas variedades, gente. Tem roseira tradicional, tem a mini roseira, olha aqui a comparação das duas. Essa aqui é um vasinho de uma tradicional pequeno e essa é uma mini roseira. Tem a roseira trepadeira, são muitas variedades. Então vamos aos cuidados, mas antes se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. E já deixa aqui embaixo nos comentários uma sugestão de vídeo, que planta você quer, que tipo de vídeo você quer ver por aqui, comenta aí. Eu quero começar falando que essas pétalas são comestíveis. Sim, as pétalas são comestíveis, mas cuidado, não é qualquer uma que você pode comer. Dessa que eu como, porque essa que eu cultivo em casa, já essa aqui tem conservante, gente, tem agrotóxico, então não é bom eu comer. Tá? Então toma muito cuidado, se for uma roseira que você compra na floricultura, não é indicado comer. Eu gosto também na hora de fazer uma salada, de tirar essa parte de baixo aqui da pétala, porque essa parte eu acho um pouquinho amarga, sabe? Não é uma coisa saborosa, tá, gente? Já vou falar isso aqui pra vocês, mas é uma coisa muito bonita. Quando você coloca na boca, você sente o aroma da rosa, depois fica um pouquinho amargo, mas vale muito a pena, os pratos vão ficar lindos. Você pode ter roseira tanto no vaso quanto no chão, mas se for no vaso, você tem que olhar embaixo, de repente as raízes já estão saindo pela drenagem do vaso. Quando isso acontece, aí você já sabe que tá na hora de passar para um vaso maior. Gente, raiz saindo por baixo é porque a planta já não tem mais espaço para crescer. Então se você não passar por um vaso maior, o que vai acontecer? Ela vai atingir o limite de crescimento e vai falar assim, não tenho mais como crescer porque minhas raízes não têm mais espaço. Então sua roseira vai parar de se desenvolver. Elas não toleram encharcamento, tá, gente? A regra é moderada. Então como que a gente faz em época de chuva? A drenagem tem que estar muito boa, então o substrato perfeito e super fácil é metade de terra, ou substrato de plantio mesmo, e metade de areia de construção. Um outro tipo de substrato que eu te indico também é um 70% de terra e 30% de casca de arroz carbonizada. Gente, a casca de arroz carbonizada é maravilhosa, eu uso muito, principalmente para suculentas e plantas que não gostam de muita água. Sabe aquela planta que quando você rega muito ela fica amarelada, fica molenga? Use casca de arroz carbonizada, é perfeita. Lá no meu Instagram eu já fiz um vídeo completo sobre casca de arroz, então já vai lá conferir depois desse vídeo, é claro, tá? Canal Henrique Butler. Uma outra coisa muito importante que as roseiras não gostam é quando você rega à noite, gente. Tem plantinha que eu sempre rego à noite, por quê? Vai passar a noite toda com aquela umidade, absorvendo a umidade. Só que as roseiras, imagina só uma pessoa gripada dormindo de cabelo molhado. Exatamente assim que as roseiras se comportam. Se você regar à noite, elas não vão gostar. Claro que uma vez na vida não vai ter problema, não vai matar a sua planta, mas se você regar sempre à noite, a raiz começa a apodrecer e a planta vai te falar isso amarelando folhas, as pétalas não vão conseguir se desenvolver bem, tá? Então o ideal é regar de manhã sua roseira. As roseiras são muito usadas como flor de corte. O que significa isso? Quando você corta a flor e coloca assim na água, como esse vaso meu aqui. Mas tem segredos para durar mais e tem segredos para ela ficar mais bonita. Primeiro, quando você for comprar no mercado, na floricultura, sempre escolha aquelas flores que estão mais fechadinhas. Por exemplo, se você já pega uma flor aberta, ela já está no final do ciclo de floração. Eu sempre comento isso quando eu falo de orquídea também. Nunca pega aquela orquídea mais bonita do mercado, gente. Pega aquelas orquídeas que tem aqueles botões fechados, porque isso significa que ela vai ficar mais tempo florida aí na sua casa. Outra coisa, umas 2 vezes na semana você corta a ponta, a base da haste floral, como eu tô fazendo aqui, ó. Então eu pego as rosas, conto aí uns 3 dedos mais ou menos e aqui que eu vou cortar. Cortei, o que eu vou fazer? Normalmente já vem um conservante solúvel, então eu coloco aqui, obviamente vai ter as instruções aí, mas é só você diluir esse saquinho em meio litro de água, você mexe bem e aí você coloca as suas rosas, ela vai durar mais tempo. E se no seu arranjo tiverem folhas feias, já tira, tá bom, gente? Senão ela vai sugar o restinho de energia que tem aqui. Agora, se a sua estiver na terra como essa aqui, eu vou te passar 3 adubos que eu recomendo para roseiras. O primeiro, farinha de osso, é um adubo rico em fósforo, é um adubo orgânico. O segundo tem um adubo mineral, né, adubo químico, que é o NPK 4148. Também tem vídeo lá no meu Instagram falando desse adubo. Ele é riquíssimo em fósforo também, mas ele não tem tanto micro e macronutriente como a farinha de osso. Eu sempre opto pelos adubos orgânicos, tá bom? E se você não tiver acesso a adubo, casca de ovo, você deixa secar, tritura no liquidificador, ela vai virar um pozinho e aí você aduba em pouca quantidade também, tá, gente? Uma colher de sopa
No máximo, esse vasinho pequeno aqui, uma colherzinha de chá de casca de ovo, pode adubar de 3 em 3 meses. Eu recomendo você adubar sempre no final do inverno. E falando em final do inverno, é a época de fazer poda na roseira. Pra roseira ficar bonita, precisa de poda. Se você pegar uma roseira e deixar no jardim e esquecer dela, não vai ficar bonita, gente. Quando você poda, você está estimulando a planta a dar mais broto. Então eu podei esse único galho aqui, daqui vão sair mais brotações. Então de um galho sairiam 4, 3, né? Por aí mais ou menos. Só toma cuidado porque olha aqui, a roseira tem muitos espinhos. Agora vamos supor que a gente esteja no verão e a sua roseira está começando a ficar feia, as flores já estão murchando, você já poda. Quando a flor tá feia, em qualquer época do ano a gente já tira. Porque se você deixar a rosa murcha ou meio feinha aí, ela vai estar roubando energia da planta. No vídeo que eu fiz das azaleias, eu falei do beliscamento. O que significa? Beliscamento é você tirar com a própria mão a flor, para dar mais energia para a planta. Só que com a roseira é um pouquinho diferente, você vai ter que cortar. Então a flor começou a ficar feia, você vem aqui, ó, e corta mais ou menos nessa altura. Você conta aí algumas folhinhas e corta, não deixa essa rosa feia aí, tá bom? E aí no final do inverno você faz uma poda na roseira inteira para estimular novas brotações. Você pode podar, gente, uns 10 centímetros mais ou menos, tá? Poda sem dó, porque ela vai rebrotar com muito mais vigor, muito mais saúde. E com essas podas a gente pode fazer muda já. Olha como que eu fiz aqui. Eu podei essa parte, tirei as folhinhas de baixo e aí eu enterrei nesse vaso mesmo. Você pode passar por um vasinho individual ou mesmo deixar na água. O melhor é na terra. Para a roseira eu já fiz testes na terra, as raízes se desenvolveram melhor, tá? Então, ó, um pedacinho você enterra aqui num substrato bem soltinho. Já tem muito vídeo meu falando do substrato aqui para estaca, porque isso aqui é uma estaca, tá bom, gente? E é só você enterrar assim, deixa na sombra, solo sempre úmido até começarem a brotar novas folhinhas. Quando começou a brotar, daí você já pode ir passando para o sol. Agora você pode estar se perguntando, mas Henrique, eu ganhei só uma flor e quero fazer muda. É possível? Já vi muita gente falando que sim. Eu nunca consegui fazer dessa forma, tá, gente? Porque essa rosa aqui veio de uma árvore muito grande, então se eu fizesse com um galho mais grosso do que essa haste floral, demoraria uns 3 meses aí para surgirem novas raízes. Com a haste floral também dizem que dá, então você corta, tira a flor quando estiver feia, enterra no substrato. Tentem aí, eu nunca consegui, mas se você conseguir, me conta. Eu vou tentar de novo, vai, assim que acabar a floração dessas, eu vou tentar fazer um substrato bem soltinho com casca de arroz carbonizada, e aí eu conto pra vocês pelo Instagram, mas pelos meus testes não funciona não. No começo do vídeo eu falei que eu tenho um pouquinho de dificuldade em cultivar a roseira. Por quê? A roseira é uma planta de sol pleno, ou seja, precisa receber 6 horas de sol por dia no mínimo. Mas elas não gostam de muito calor, gente. Eu moro no interior de São Paulo, aqui é muito quente, muito seco, e se eu deixar no sol pleno, elas não vão se desenvolver bem. Então se você mora no sul do país, em regiões de climas mais amenos, deixe no sol pleno, 6 horas de sol por dia. Mas se você mora em lugares quentes, assim como eu, no interior de São Paulo, aí você deixa em meia sombra, pegando só aquele solzinho da manhã, sombra total não, tá? Precisa de sol. Meia sombra é quando bate menos de 4 horas de sol por dia, tá bom? Então faz isso. Agora, tem casos, né? Eu moro no interior de São Paulo, tenho essa roseira em vaso que não tolera sol pleno, mas meu vizinho tem uma plantada no chão. Por quê? Porque ela foi adaptada. Quanto maior a planta, você pode adaptar ela aos poucos ao sol pleno. É melhor deixar em meia sombra, mas ela tolera caso seja preparada para isso. As plantas se adaptam. Se você compra uma planta na floricultura e já coloca no sol, ela vai sentir, porque na floricultura ela estava numa estufa, ela estava num lugar muito claro, coberto, tá? Então é bom a gente sempre ir adaptando aos pouquinhos a planta ao sol. Probleminhas que você pode enfrentar com a sua roseira: folhas amareladas. Se a folha está muito amarelada, molenga, você tem que trocar o substrato, faz aquele substrato que eu falei no começo do vídeo. Se sua rosa parou de florescer, primeiro poda, depois adubo. E uma outra coisa que surge muito são pulgões. Os pulgões são uns insetinhos pretos que eles ficam principalmente nos botões novos de flor, sugando a seiva da planta. O que acontece, gente? No limão acontece muito isso. Atrai muito pulgão, o pulgão vai sugar a seiva do botão novo e o botão vai cair antes da flor abrir. Para pulgão, eu indico pó de fumo. O pó de fumo é muito bom para lagartas também, tá? No meu Instagram também já fiz um vídeo completo sobre o pó de fumo, então vai lá ver. Você já encontra o pó de fumo em floricultura, em agro, ou você também já encontra o fumo líquido. No Instagram eu explico como fazer, como preparar essa calda de fumo e você vai borrifar toda noite até esses pulgões sumirem. Gente, eu tentei ser o mais completo possível. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!